No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, está escrito: No dia seguinte, João Batista, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus entenderam quando João Batista disse isso, porque naquela época os judeus eles faziam sacrifícios para o perdão dos pecados. Tinha o dia do sacrifício do perdão nacional, o Yom Kippur, era o dia da expiação, e nesse dia o sacerdote ele impunha a mão sobre o animal que ia ser sacrificado. O sacerdote impunha a mão representando o povo e ele, espiritualmente falando, ele transferia para o povo, para aquele animal, os pecados do povo. E aí, depois que aquele animal morria, né, depois que ele era morto, que ele morria, que ele era solto para ir para o deserto e morrer lá no deserto de fome e de sede, representando que, além dele morrer carregando os pecados, ele estaria morrendo no deserto, ele estaria morrendo afastado da cidade. E isso é muito interessante porque essa é uma figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele foi crucificado no Monte do Calvário e ele teve que sair da cidade para ser crucificado fora da porta, para ser crucificado fora da cidade. Assim como aquele animal carregava o pecado do povo e ele era levado para morrer no deserto, afastado da cidade, e quando ele morria, vamos assim dizer, os pecados morriam junto, aquele animal carregava o pecado, carregava a condenação da morte que era para vir sobre o povo, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora aquele animal ele era levado no Antigo Testamento para o deserto e lá ele morria com os pecados do povo. Assim Jesus também foi por fora da porta, ele saiu da porta, saiu da cidade e foi crucificado na cruz do Calvário para morrer pelos pecados. Agora, não os pecados do povo de Israel, mas agora os pecados do mundo. Por isso que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo aqui representa a humanidade, representa as pessoas, representa você, me representa. Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados. A culpa que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo: olha, gente, olha, povo de Israel, esse aqui não é o Cordeiro igual lá no Antigo Testamento, que era sacrificado para poder pagar o pecado do povo de Israel, mas esse aqui é o Cordeiro que vai tirar o pecado não do povo de Israel, mas ele vai tirar o pecado do mundo inteiro, da humanidade, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações tenham a experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é importante nós entendermos a profundidade dessa palavra de João Batista. Ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas não é o pecado de Israel somente, porque os cordeiros eram sacrificados só para o perdão dos pecados de Israel, mas Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Jesus é o Salvador do mundo. Em diversas passagens nós vemos aqui que no Evangelho de João está escrito que Jesus é o Salvador do mundo. Ele morreu para salvar o mundo. O mundo aqui, nesse sentido bíblico, está falando a respeito da humanidade. Então guarda essa palavra no teu coração. No dia seguinte, viu João Batista Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Para que todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações sejam salvos. Mas para isso tem que atender a única condição, a condição de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, crendo que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para te salvar,
que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus morreu em meu lugar, que Jesus teve uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar. Vicário vem de uma palavra latina, vicarius. Vicarius pode ser traduzido como substituto. O sacrifício de Jesus foi vicário, porque ele morreu em teu lugar, porque ele morreu em meu lugar. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. E a morte de Jesus foi expiatória. Expiatória vem de expiação. Expiação é quando é necessário pagar a culpa. É necessário pagar uma culpa por um pecado, é necessário pagar uma culpa por alguma coisa que foi feita e que é necessário que seja pago uma culpa, que seja pago por causa disso um castigo, relacionado a castigo também. Então essa expiação, que é o pagamento da culpa mediante um castigo, Jesus, ele carregou na cruz a culpa do nosso pecado. Por isso o sacrifício dele foi expiatório. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo, Jesus morreu em nosso lugar. E expiatório porque ele pagou a culpa do nosso pecado. E nós devemos dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, para pagar a culpa do meu pecado. Eu aceito que o Senhor fez esse sacrifício para me salvar. Por isso eu te aceito agora como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, me concede o Espírito Santo, me dê sabedoria para entender a tua palavra. Se você não lê a Bíblia, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Salvador do mundo. O Evangelho de João mostra o grande plano da salvação de Deus que estava em Jesus Cristo, para que ele morresse na cruz para nos salvar. Jesus disse, o texto áureo da Bíblia, muitos chamam esse versículo de texto áureo da Bíblia, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando o texto, versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o Salvador do mundo. Quem nele crê não é julgado. Se você crê em Jesus, você não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê em Jesus já está julgado, foi Jesus quem falou. Aquele que crê tem a vida eterna, mas quem não crê vai perecer. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, está escrito: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não se mantenha rebelde. Aceita Jesus em tua vida, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, recebendo-o como teu único Senhor e suficiente Salvador. Recebe Jesus em tua vida hoje, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu aceito que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a andar nos teus caminhos. Procura a ajuda de alguém que possa te ajudar, te explicar a Bíblia. E comece a ler o Evangelho de João e deixa Deus trabalhar na tua vida e no teu coração. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.